Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com. Mais uma videoaula de Windows 2008 Server. Eu quero mostrar para vocês um recurso bem interessante para você aumentar a segurança no seu servidor de arquivos, que é um RAID. No caso, eu vou trabalhar com RAID 1. Então tá aí, estou com o meu 2008 Server aqui aberto. Eu vou entrar em iniciar. Vou vir aqui no meu computador direito e vou escolher a opção gerenciar. Dentro dessa console, eu vou escolher a função armazenamento. E aqui armazenamento, gerenciamento de discos. Nota que o meu servidor está com um disco zero, onde eu tenho um sistema operacional instalado no C, uma partição para dados aqui no disco D e um HD com dois HDs de 39.06 GB novos. Eu vou criar aqui um volume e esse volume vai ser espelhado. Mas o que consiste isso? Eu tenho dois discos, eu vou criar dois volumes, um pedaço desse disco, eu vou usar como antigamente chamava de partição, e tudo que eu gravar em um disco, nesse volume, vai ser duplicado tanto no disco 1 quanto no disco 2. Isso é interessantíssimo, que no caso de falha de um dos discos, eu vou ter uma informação completa desse disco, dessa informação no segundo disco. Se você gostou do assunto, quer conhecer um pouquinho mais sobre RAID, os outros RAIDs, o RAID 0, o RAID 1, o RAID 5, toda essa teoria sobre RAID, você encontra uma videoaula bem interessante no meu site, professorramos.com, em segurança. Então vamos lá, o primeiro passo é transformar o disco de básico em dinâmico, então vou dar um direito e vou escolher aqui, converter em disco dinâmico. Já vou escolher para converter tanto o disco 1 quanto o disco 2, pois discos básicos não fazem RAID. Ok. Instalar dois discos dinâmicos. Agora vou dar um direito aqui e já vou escolher, ó, novo volume espelhado. Já para montar um RAID 1, que também é conhecido como espelhamento. Próximo. Eu posso usar todo o meu disco ou escolher uma parcela dele. Aqui no meu caso, eu vou escolher uma parcela do disco 1 e do disco 2 e vou totalizar 20.000 megas. Observe, dos 20.000 megas de cada disco, eu só vou poder usar 20.000. Por quê? Porque a informação vai ser duplicada nos dois discos. Avançar. Então, só para responder uma pergunta que é comum, eu posso usar discos de tamanhos diferentes? Posso, desde que o tamanho dos volumes seja o quê? Seja igual. Próximo. Vou escolher uma letra para unidade. Aqui no meu caso, vou escolher a letra L. Próximo. NTFS mesmo, tamanho padrão. Vou chamar esse volume de File Server. Esse nome é opcional. Vou pedir aqui a executar a formatação rápida, porque eu confio no disco, o disco está bom. Avançar. Concluir. Vou aguardar agora. Ele está sincronizando para deixar as duas unidades iguais. Está aí a minha unidade íntegra. Uma coisa interessante é que o usuário, na verdade, ele vai enxergar isso como se fosse um único disco. Eu vou acessar aqui o meu computador. Olha lá, File Server L, um disco de 1,95 GB. Mas quando eu guardo a informação aí dentro via rede ou localmente, a informação é duplicada nos dois discos, aumentando consideravelmente a segurança. Só quero deixar claro que esse procedimento não substitui o backup. Eu vou mostrar agora uma outra ação interessante. Por exemplo, eu já tenho meu servidor de arquivos com os dados aqui. Eu posso duplicar, criar um RAID 1 ou um espelhamento desse que eu já tenho criado com dados num espaço no outro disco? Posso. Mas para isso eu vou ter que converter esse disco que está básico em dinâmico. Vamos lá. Direito, converter em disco dinâmico. Ok. Converter. Ele diz para mim que se eu converter esse disco em dinâmico, eu não vou poder mais iniciar dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. Ou seja, eu não vou mais poder fazer dual boot. Eu entendi, então sim. Nesse caso eu só tenho o servidor 2008 instalado nessa máquina. E agora meu disco é dinâmico. Esses volumes com essa cor esquisita são volumes simples. Olha aqui embaixo na legenda, volume simples. E eu vou tornar esse volume D simples, que não tem segurança nenhuma,
num volume espelhado. Direito, adicionar espelho. Vou escolher com qual disco eu quero fazer, aqui no caso com o disco 1, adicionar espelho. Ele vai automaticamente criar uma partição nesse disco de baixo com o mesmo tamanho da partição de cima e vai sincronizar os discos. O que é isso? Ele vai fazer uma cópia de tudo que eu já tinha na minha partição dados para esse segundo disco. Então note que você pode criar uma partição RAID do zero ou criar uma partição RAID a partir de um volume simples que você já tenha no seu disco. Vou aguardar aqui enquanto ele sincroniza a informação. Isso é bem interessante para quem já tem um servidor de arquivos montado, não precisar para montar o RAID ter que desfazer tudo, comprar 2 discos. Você pode já aproveitar o que você tem lá para montar o seu RAID 1. Tá aí, ele já sincronizou. E notem, para o usuário isso é de forma totalmente transparente. Quando eu acesso o meu computador, eu vejo apenas uma unidade de dados e essa unidade está com RAID. Ou seja, no momento que eu criar um arquivo aqui, esse arquivo é duplicado nos 2 discos para aumentar a segurança.